Tema da mensagem de hoje: casa favorita. Casa favorita. Você gostaria de ser o lugar que Deus gosta de estar? Você gostaria? Você gostaria de ser um lugar onde Ele sempre gostasse de estar, de visitar, de permanecer? O Senhor pôs isso no meu coração. Mateus capítulo 26, verso 6. Estou me guiando para aquele relógio. Nós temos bastante tempo, falta 20 para 7 ainda. Nossa, tem bastante tempo. Mateus 26, verso 6. Aleluia. Quem não tiver um exemplar da Bíblia, aqui no telão eles vão estar pondo para você. Mas tomara que você tenha ela no seu celular, você tenha apreço por ela. Mateus 26, verso 6, a gente vai estar falando de personagens, de pessoas que de fato eram casa favorita de Jesus. Olha o que diz aí, ó. Ora, estando Jesus em Betânia, estava na casa de Simão o leproso. Vamos lá, João, Evangelho de João, pouco à frente, capítulo 11, verso 1. João 11, verso 1. Todos acharam? Diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia. Da onde ele era, irmão? Da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Irmão, eles estavam sempre nesse lugar. Simão era de Betânia, Lázaro e Marta e Maria era de Betânia. Vamos ler um outro texto onde fala que Jesus foi para essa casa aqui. O último texto, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 38 a 42. A história de Maria e Marta. Todos acharam? Diz assim: estando eles de caminho, entrou num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta queixava-se assentada aos pés do Senhor, e ouvia-lhe seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena ela para que ela venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa é necessária. Maria, porém, escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Bom, esse texto aqui de Maria e Marta é conhecido da igreja. E aqui você está vendo Jesus entrando numa casa. Mas eu gostaria de falar para você que o nome da aldeia que Jesus estava sempre, você já decorou. Como que chamava o lugar que Jesus sempre estava? Betânia. Eles moravam em Betânia. Simão, conhecido leproso, morava em Betânia. Lázaro, aquele a quem Jesus ressuscitou. Maria e Marta, eles moravam sempre em Betânia. E as narrativas aqui do texto, do Evangelho, muitas narrativas, como essa que nós lemos, sempre fala que Jesus tinha apreço por estar nesse vilarejo e algumas casas de Betânia. Por que será que o que tinha naquelas casas, naquele lugar, que atraía tanta atenção assim de Jesus, a ponto de Jesus passar a última cidade que ele passou, antes de ele ir para a cruz, foi Betânia. Foi onde ele ressuscitou Lázaro, logo depois ele foi para a cruz. O que tinha naquele lugar? O nome Betânia no original quer dizer casa da aflição. E ali naquele lugar tinha algumas pessoas que as suas atitudes atraíam a atenção de Jesus. Que tipo de pessoas e o que eles faziam que atraía tanta atenção de Jesus, para que a gente possa aprender o porquê Jesus gostava daquele lugar, a ponto de ser um lugar predileto de Jesus, a ponto daquelas casas ser casa favorita de Jesus. Se você soubesse que Jesus estivesse essa noite aqui procurando uma casa para ele jantar e se aquecer nessa noite fria, certamente você gostaria que fosse a sua. Sim ou não? Tem uma história
chamada O Jantar para Jesus. Diz que um homem muito humilde, ele preparou, ficou sabendo que Jesus ia na casa dele. Então ele vai e prepara um jantar. Casa muito humilde, que ele tinha para servir a Jesus, era muito humilde. Ele fez um frango assado. Hoje eu comi um frango assado com a minha mãe lá. Um abraço à minha mãe. Sentamos nós dois juntos lá para comer um frango assado, eu e ela e o Murilo. E ele preparou um frango assado, colocou ali um pouco de farofa ao lado, estava preparando, colocou ali, sabia que a noite estava fria, preparou ali algumas mantas, um cobertor, caso Jesus vinha na noite fria. Ele diz: eu estou esperando por Jesus. E de repente alguém bate a porta. Ele diz: deve ser Jesus. Na hora que ele sai lá fora, era um mendigo, dizendo: olha, eu estou com muita fome, será que o senhor não tinha nada para dar para mim comer? Eu estou há dias sem comer. E ele lembrou que ele só tinha aquele frango que ele tinha preparado para Jesus. E ele ficou entre falar não e falar sim. O homem diz: eu estou com muita fome, será que o senhor não tem nada para mim? Ele pensou consigo: olha, se eu tirar uma coxa do frango e ajeitar ali com um pouco de farofa, Jesus não vai nem perceber. Ele vai lá, pega um pedaço de frango, da coxa do frango, dá para aquele homem. Aquele homem diz: Deus abençoe, que nunca falte nada na sua casa, que Deus sempre coloque as mãos sobre a sua vida. Ele diz: amém. Aí ele entra para dentro dali alguns instantes. Ele diz: deve ser Jesus, eu estou esperando por ele. De repente, é uma criança perdida. E ela estava ali perdida, não sabia o que fazer. Ela diz: eu estou perdida, estou há tempo sem comer. Será que você não tem nada para mim comer? Eu fico jogado de um canto para o outro. Ele diz: bom, tirei uma coxa, do outro lado tem outra coxa. Jesus capaz de nem perceber, se eu arrumar certinho com um pouco de farofa, vai ficar até equilibrado aquele frango. Ele foi lá, pegou aquela outra coxa e deu para aquela criança. Ele diz: Deus abençoa, moço, que nunca lhe falte nada, que a mão do Senhor seja sempre sobre a sua casa. Ele diz: amém. A hora que ele estava voltando, de repente, diz: desta vez deve ser Jesus. Aí ele vai lá, uma mãe com uma criancinha no colo, diz: eu estou com tanto frio, eu não tenho nada para cobrir o meu bebê. Será que o senhor não tem um cobertor, uma manta que o senhor possa me dar ou emprestar? Eu devolvo para o senhor depois do inverno. Ele se lembrou daquilo que ele tinha preparado para Jesus se aquecer ali na mesa. Ele diz: eu tenho algumas mantas aqui, uma não vai fazer falta para Jesus. Ele vai lá e dá aquela manta, diz: moço, muito obrigado. E antes que aquele moço virasse as costas, alguém bate a porta de novo. Ele diz: ah, deve ser o moço querendo comida, porque ele só pegou a manta. A hora que ele volta era Jesus. Ele diz: Jesus, poxa, eu estava esperando o senhor todas as vezes eu sair aqui fora, entra para dentro. Ele diz: Jesus, senta aí que eu vou pegar uma manta para que o senhor possa se aquecer do frio. Ele diz: não, eu estou bem aquecido já. Ele diz: então pode comer aqui, eu preparei esse frango aqui com carinho para o senhor, pode comer. Ele diz: eu estou satisfeito. Ele fala: mas como que o senhor está aquecido e satisfeito? Ele falou: já estou aquecido com aquela manta que você me cobriu, quando você deu aquela mãe e aquela criança. Já estou bem satisfeito com aquelas 2 coxas de frango que você me deu. Quem dá um desses pequeninos, a mim me dá. Quem recebe um desses pequeninos em meu nome, a mim me recebe. Você gostaria de ser a casa favorita de Jesus? Você gostaria de receber Jesus? E assim, essa história desses homens, personagens que nós lemos aqui, é assim. Por que Jesus gosta da casa? Jesus não gosta do tijolo. Jesus não gosta daquilo que a gente arruma aqui. Aliás, a gente faz com excelência tudo que o pessoal faz. Jesus gosta dessa casa, Senhor. Bota a mão aqui no coração, lado esquerdo. É dessa casa que Jesus gosta. Aonde ele fica é um lugar que vê as pessoas como se estivesse vendo a Cristo, que trata as pessoas como se estivesse tratando a Cristo. Será que você conseguiria falar mal daquela pessoa que você fala mal se você soubesse que era Cristo? Será que você conseguiria falar mal? Será que você conseguiria falar mal da sua igreja, sabendo que aquela igreja é a esposa de Cristo? Você conseguiria falar mal do lugar que te abençoa? E esses homens, o que tinha de diferente? Talvez a sua casa seja Betânia. O que é Betânia mesmo? O que eu falei? Casa. Talvez até essa noite aqui, a sua casa era casa de aflição. Mas eu quero declarar uma palavra aqui. É em casa de aflição que Jesus gosta de entrar. É em casa de aflição que Jesus bate a porta, diz: eu estou entrando, eu estou chegando. Eu quero declarar que a sua casa não vai ser de aflição, vai ser a casa favorita de Jesus. Vai ser a casa favorita de Jesus. A primeira casa do qual eu falei que ele entrou foi na casa de Simão. Simão era conhecido como Simão o leproso. Estando Jesus na casa de Simão, ele sentou lá. A lepra, naquela época, na época de Jesus, era a pior marca que um ser humano pudesse ter. Além da dor que tinha, a humilhação que passava, ele era conhecido como imundo. Ele não podia conviver com as pessoas, não podia estudar, não podia trabalhar, não podia conviver socialmente. Ele ficava longe da família, longe dos amigos.
eram pessoas tristes, eles ficavam levados, tinha um lugar chamado Cidade de Refúgio, era um leprosário, eles ficavam lá. Eram pessoas que passavam a vida ali, aos poucos, morrendo lentamente, porque a lepra é a hanseníase. Nós hoje, bem cuidada, hoje já tem tratamento, mas naquela época ainda não se conhecia muito, e não sabia como cuidar. E as pessoas iam adoecendo e morrendo aos poucos. A pessoa ia sendo amputada aos poucos sem perceber, porque a lepra deixa a pessoa insensível, ela não sente o calor, o frio, ela não sente a dor e não sente o prazer. Então às vezes caía a orelha, perdia dedo, sem que a pessoa percebesse, deixava ela insensível. A lepra faz a mesma coisa hoje, mas com o pecado. A lepra de hoje, olhando para a Bíblia, é o pecado. O pecado deixa as pessoas insensíveis. As pessoas vão sofrendo e vão se perdendo família, perdendo amigos, perdendo dinheiro, perdendo a saúde, sem perceber aos poucos. Vai ficando distante das pessoas, daquelas pessoas que mais o amam, mais querem bem, porque a lepra do pecado afasta as pessoas. Vai deixando a pessoa se sentir sujo, imundo, conforme for as coisas que a pessoa está vivendo. Ela diz: eu não sou digno de estar naquele lugar. Mas eu quero dizer uma coisa: aquele que cura a lepra, o Senhor Jesus, está aqui. Se você quiser ser purificado, como um dia eu fui e esse pessoal foi, Jesus pode purificar eu e você dos seus pecados. Jesus pode purificar hoje. Ele pode trazer libertação e purificar eu e você. A lição que nós temos de Simão é tão importante, é tão maravilhosa, que ora ele foi curado da lepra, mas ele ficou conhecido como Simão o leproso, mesmo sendo curado. Mas a lição que nós temos dele é fantástica. Alguns historiadores, não é de consenso, mas alguns historiadores teóricos chegam a imaginar que Simão o leproso era um daqueles 10 que Jesus curou, e não muito longe, aquele que voltou para agradecer. Porque depois de agradecer, ele segue Jesus e quer participar da turma da equipe de Jesus. Nós temos várias lições para aprender com Simão. Por que Jesus gostava de estar sempre na casa de Simão, lá em Betânia, e moravam no mesmo lugar, na casa da aflição? Primeira coisa que nós aprendemos: quando Jesus curou aquele homem, diz o texto, que eles tinham que ficar longe, eles não podiam se aproximar. Os leprosos tinham que ficar à distância. Estando à distância, tinha que vir alguém anunciando. Eles não podiam chegar no culto. Eles tinham que ficar mais longe que aqueles irmãos que estão lá no portão. Eles tinham que ficar a quilômetros de distância. E alguém, quando estava chegando os leprosos, alguém veio gritando: imundo, vai chegando o imundo. Era humilhante ou não era, irmão? Ser chamado de imundo, ser chamado pelo pecado que tinha, pela sujeira. Por isso, quando você rotula alguém e chama aquela pessoa pelo pecado, você faz exatamente aquilo que aquelas pessoas faziam com aqueles homens leprosos. Não adianta você vir à igreja e começar a chamar as pessoas pelos pecados dela, porque Jesus não chama eu e você pelo pecado. Jesus chama eu e você pelo futuro que Ele vê em mim e você. E Ele vê eu e você curado, liberto, transformado, um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Vê você um missionário, uma missionária, um pregador do Evangelho de Cristo. É assim que Ele chama, era assim que Ele chamava as pessoas. Ele não chamava pelo passado, Ele chamava pelo futuro. E nós aprendemos com essa lição algumas coisas. Jesus curou eles à distância. Eu queria falar com aquelas pessoas que estão em casa e não conseguiram fazer a inscrição. Talvez você não conseguiu estar na festa aqui, mas aonde você está aí, Jesus pode tocar a sua alma, o seu coração. Jesus pode restaurar você. Ele pode tocar os que estão aqui dentro e os que estão longe, aqueles de perto e de longe, sem toque algum. Às vezes a gente fica procurando celebridade. Chegou o tempo nos nossos dias que as pessoas ficam procurando celebridade. A igreja A, a igreja B, a igreja de fulano fazer isso, fulano está chegando na cidade, fulano está vindo, e fica procurando celebridade. Ei, Jesus curou as pessoas à distância, sem um toque. Talvez você nunca consiga chegar perto de algumas pessoas que você queria chegar, mas Jesus, o maior de todos, consegue atingir você onde você está aí. Ele pode tocar sua alma e curar você aonde você está. Ele não despreza ninguém, Ele te ama e te conhece. Outra lição que nós aprendemos desse texto é que quando foi curado aquele leproso, os 10 leprosos, ele mandou que ele se apresentasse ao sacerdote. Ele diz: vão indo e se apresentem ao sacerdote. Irmão, olha a palavra de Jesus. Jesus não abraçou eles. Jesus não falou que amava eles. Jesus de longe diz: olha, vão e se apresentam ao sacerdote. Foi a única palavra que Jesus disse. E nós aprendemos o quê? Jesus fez isso, sabe por quê? Naquela época, os sacerdotes eram a vigilância sanitária da época. Ela a OMS daquele lugar.
Igual na época da pandemia, agora a gente precisa prestar conta ao pessoal da saúde, a gente precisa prestar conta ao pessoal que está presidindo a cidade no meio da pandemia. Naquela época também os sacerdotes eram o pessoal da saúde. Era eles que averiguavam, que faziam filtro, se alguém estava curado ou não curado. Então Jesus diz, vai lá e apresenta para o sacerdote. Sabe para quê? A hora que chegasse diante do sacerdote, diz, o que foi? Olha, eu fui curado. Você foi o quê? Eu encontrei Jesus. Vem o segundo. O que foi? Eu fui curado. O que foi? Eu encontrei Jesus. Vem a 28ª mulher. O que foi? Eu fui para o encontro. Eu encontrei Jesus. Aonde você estava? Eu estava no encontro e foi tremendo. Eu encontrei Jesus e foi curado. Aleluia. Sabe o que Jesus estava dizendo? Então estava dizendo para mim e para você, como diz, vai para o sacerdote e diz, vai lá para a sua casa agora, vocês que foram curados, apresenta para o seu marido, diz, eu sou diferente. Vai lá para o seu filho, diz, eu sou uma mãe diferente. Vai lá para o seu patrão, diz, eu vim me apresentar, eu encontrei Jesus, eu fui curado, eu sou diferente. Outras lições que a gente aprende na casa de Simão é que Jesus não estava querendo só curar ele fisicamente. Quando Jesus manda apresentar para o sacerdote, sabe por quê? Eles podiam de voltar a trabalhar, a estudar, a se relacionar. Jesus não quer só curar a sua alma, que você foi para o encontro. Jesus devolve você à sociedade, para você andar de cabeça erguida. Se você tinha algum apelido ridículo, hoje você é de Cristo. Hoje você está em Cristo, nova criatura. Você pode voltar à sociedade de cabeça erguida, voltar aos seus trabalhos, à escola, à faculdade. O Senhor tem uma nova história na sua vida. Ele te devolve para a vida. Era isso que Jesus estava fazendo. Mais lições de Simão. A Bíblia diz que Simão e os outros que foram curados, eles voltaram pelo caminho. Enquanto eles estavam indo no caminho, eles foram curados. Uma lição que a gente aprende. Às vezes você escuta uma palavra que talvez você não foi no encontro ainda, você está aí triste que não foi para o encontro, e alguém diz, olha, Jesus vai mudar a sua história. Aí você imagina assim, nossa, até mudar minha história é um longo caminho. E talvez você não queira prosseguir e pare. Sabe o que eu quero dizer? Esse pessoal, a hora que falou assim, vão indo pelo caminho e vocês vão ser curados, eles tomaram uma posição. Eles não estavam curados ainda, mas quando eles decidiram dar o passo para o caminho, a Bíblia diz que a cura do Senhor surpreendeu eles no meio do caminho. Eles olharam para a mão, já não tinha mais lepra. Olharam para os pés, não tinha mais lepra. E disse, nós estamos curados. Eu quero dizer para você uma coisa, pode parecer difícil, continua no caminho. Deus vai surpreender você no meio do caminho com uma cura, uma restauração. Deus surpreende eu e você no meio do caminho. Continua andando, continua andando. Outra coisa que a gente aprende com Simão, que Jesus gostava da casa dele. Ele era grato, generoso, mas também sabe o que ele tinha de gratidão? Ele dava glória a Deus, porque a Bíblia diz que ele voltou para dar glória a Deus. Voltou para dar glória a Deus. Quantas pessoas depois têm um encontro com Deus? Quantas pessoas depois de a igreja cuidar deles, esquece de dar glória a Deus. Nunca esqueça de vir para dar glória a Deus. Pode estar difícil o que for, como foi a Lu. Pode estar difícil o que for, viva a vida, Lu, e todos vocês, para glorificar a Deus. Aonde você estiver, se a gente estiver num leito de enfermidade, diz, Deus está aqui comigo, Ele não me abandona. Eu vim aqui para dizer que Deus continua sendo o Senhor de todas as coisas. Sempre aprenda a glorificar a Deus. Nós não fomos feitos a esse mundo para glorificar a nós mesmos. Nós fomos feitos para glorificar a Deus. Quando você aprender isso, você nunca mais reclama de nada na sua história, porque você nasceu para glorificar a Deus. Quem entendeu? A casa de Simão, Jesus gostava porque era uma casa onde Jesus ia e encontrava pessoas, e ali ele salvava gente. Jesus tinha prazer. Tinha outra casa do qual Jesus tinha prazer de estar, de Marta e de Maria, como eu disse. Marta era uma serva, era conhecida assim, Marta, a serva. E você fica imaginando assim, a Bíblia diz, começou dizendo assim, estando Jesus a caminho da viagem, ele parou na casa de Marta e Maria em Betânia. Marta e Maria foi a razão da parada da viagem de Jesus naquele lugar. E eu queria dizer algo para você. Você foi a razão da viagem de Jesus do céu até o planeta Terra. Foi por causa de mim e de você que Ele veio aqui para salvar a mim e a você. Você foi a razão da parada de Jesus aqui no planeta Terra. Tantos planetas no nosso sistema solar, tantos planetas lindos, Saturno com seus anéis, tem Netuno, Júpiter enorme, mas foi o planeta Terra onde estava eu e você, que Ele escolheu vir para salvar a minha e a sua história. Talvez o planeta mais insignificante no sistema solar para alguns, mas Jesus disse, esse vai ser o planeta visitado. Talvez a sua história é a mais insignificante para você,
você, mas Jesus está dizendo: eu vi a sua história e vim aqui e parei a minha viagem para salvar a sua história, para mudar a sua história. Assim foi a razão de Marta, assim foi a razão sua. Jesus veio para salvar. Jesus entrou na casa de Marta e de Maria, estava com os discípulos. Logo os discípulos saem de cena, fica Jesus, Maria e Marta. Aquela casa possivelmente era de Marta e Maria. Eram 3 irmãos, a Bíblia não menciona se eram casados. Possivelmente ela tinha ali uma igreja doméstica. Aqui nós chamamos as nossas igrejas domésticas de célula. Possivelmente Marta e Maria era uma líder de célula daquela época. Chamava as pessoas para ouvir falar do Evangelho da paz. Chamava as pessoas para ouvir falar do Espírito Santo de Deus. E nós temos reunião de células espalhados, já desde a época. Não é só agora que as mulheres ganham medalha, não, como está ganhando nas Olimpíadas. Na época de Jesus, Jesus já colocava medalha no peito da mulher. Jesus já valorizava a mulher. Aqui as mulheres, novamente Rebeca ganhou uma medalha de ouro hoje, né? As mulheres estão arrasando nas Olimpíadas lá. A judoca ganhou a medalha, 3 medalhas acho. A dupla brasileira também de vôlei ganhou a medalha. A Rebeca ganhou 2 medalhas na ginástica artística. E também a menina do skate, a menina de 13 anos, nossa irmã em Cristo, né? Vocês não estão sabendo? Eu estou acompanhando tudo, eles estão só ouro, prata, né? E as mulheres estão arrasando. Mas eu quero dizer que já faz tempo que Jesus valoriza as mulheres. E aqui também nós valorizamos as mulheres, porque aqui as mulheres vão para o encontro. É líder, é pastora, é missionária. Aqui merece um aplauso essas mulheres aí. Aleluia, aleluia. Irmão, Marta, Jesus gostava de estar na casa de Marta, porque Marta era uma mulher de fé. Quando o irmão dela havia falecido, foi ela que falou: ah, Jesus. Quando ela vê Jesus, ela diz: ah, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, eu tenho certeza que o meu irmão não teria morrido. A fé que ela tinha no coração, ela disse: se o Senhor estivesse aqui, nada de mal tinha acontecido com o meu irmão. A fé que ela trazia no coração. E Jesus, quando a vê, porque o irmão dela já estava morto há 4 dias, Lázaro já fazia 4 dias que estava morto, foi avisado para Jesus, mas ele se demorou no outro povoado onde ele estava. Quando ele chega já faz 4 dias. Aí Jesus fala assim: mas ele vai ressuscitar. E Marta, cheia de fé, diz: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, na glorificação, Senhor. Mas ele diz: não, Marta, creia, se creres verás a glória de Deus. Ele diz: eu sou a ressurreição, a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá para sempre. Crês tu isso? Ele falou. Irmão, só Jesus pode falar isso, irmão. Buda morreu, Maomé, todos passaram. Ninguém pode falar de ressurreição. Só Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. E Jesus não estava falando só para ressuscitar Lázaro, não, irmão. Só para ressuscitar da morte. Não, Jesus estava dizendo para todo aquele pessoal que estava olhando, diz: eu posso ressuscitar a sua história, eu posso ressuscitar a sua vida. E Jesus fala para mim e para você hoje: eu posso ressuscitar a sua história. Aleluia. Marta havia acabado de enterrar o irmão, fazia poucas horas, mas aquela palavra de Jesus reativou a fé no coração de Marta. E ela começou a acreditar que o irmão dela poderia voltar à vida. Que maravilha! Eu quero dizer para você: aonde você enterrou? O que você enterrou esses dias? Sua história? Seu trabalho? Sua vida? Sua família? Seu chamado? O que você enterrou esses dias? Assim como Marta descobriu que Jesus pode ressuscitar, nessa noite você pode encontrar Jesus e descobrir que Ele pode ressuscitar essa história. Nessa noite, além de Simão e Marta, tinha lá Lázaro, aquele a quem Jesus chamava de amigo. Quando for anunciar que Lázaro estava doente, antes de estar morto, alguém levou uma notícia. Na nossa época, se fosse, ia ser notícia de celular. Naquela época era notícia molecular. Pegava o moleque lá, mandava o moleque lá e levava a notícia, entendeu? Levava a notícia e diz: vai lá, avisa para Jesus que Lázaro, o amigo dele, está doente. E alguém diz: Jesus, o seu amigo Lázaro está doente. E ele se demora 4 dias. E quando ele chega, ele faz isso aqui. Vamos lá, João capítulo 11, verso 34. João 11, 34.
Todos acharam? João capítulo 11, Evangelho de João, capítulo 11, verso 34. Todos acharam? Olha o que diz aí. E perguntou Jesus: onde o enterraram? E ele respondeu: Senhor, vem e vê. Foi assim que Jesus chegou aonde estava o enterro e o velório de Lázaro, seu amigo. Jesus sabia o que ele ia fazer, mas ele faz uma pergunta: onde o enterraram? Eu quero dizer para você nessa noite, você tem que aprender a apresentar a Jesus aquilo que está morto na sua vida. Porque Jesus pergunta: o que está morto na sua história? Aonde você enterrou aquela parte da sua história? Aonde você enterrou aqueles sonhos? Aonde você enterrou aquilo que você tanto sonhava? Ele está dizendo, ele não está perguntando aquilo que estava morto, ele está dizendo onde você enterrou, porque eu posso trazer vida para ele. Ele não chama morte de morte, ele chama morte de sono. Alguém diz, ele está morto, ele diz assim, apenas dorme. Olha se é poderoso ou não é poderoso Jesus. A menina está morta, Jesus, certa vez ele diz, ela apenas dorme, vou despertá-la. Quem em Deus é poderoso é esse, que chama a morte de sono e pode despertá-la num toque. Ele pode mudar a sua história, ele só pergunta nessa noite para você. E você deve falar, você deve aprender a orar. Aliás, amanhã tem oração, eu gostaria que essa multidão estivesse aqui. Quero convidar você a estar aqui amanhã na oração às 19 horas, para vir apresentar aquilo que está morto na sua história em oração. Porque é em oração que a gente fala com Deus. Aqui eles estavam falando com Jesus face a face, mas é em oração que fala: Jesus, sabe o que está morto na minha história? Isso, mas eu creio que o Senhor pode trazer vida novamente. Eu estou orando aqui porque o Senhor ouve a oração e responde a oração, e eu creio, Jesus. Eu convido você a ter uma vida de oração, de devoção. Cristão não é só vir ao culto. Cristão é alguém que aprendeu a colocar aquilo que está morto dentro de si, em volta de si, na presença daquele que pode trazer vida. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, Betânia era uma aldeia tão pequena, por isso chamada de aldeia, e tão pequenina que facilmente alguém descobriria o que tinha acontecido. É igual vilarejo pequeno. Mas que na Albinópolis, alguém tivesse enterrado alguém em Albinópolis, qualquer pessoa saberia, diz, foi ali que foi o enterro, foi ali que enterraram. Certamente, Jesus conhecendo como sempre ia lá, certamente Jesus saberia onde estava enterrado. Mas por que Jesus perguntou então? Sabe por que Jesus perguntou? Porque quem enterrou foi eles. O que nós aprendemos? Jesus pergunta para você, aonde foi que enterrou? Ele não está perguntando assim, está morto, ele está dizendo, eu posso trazer vida. Aonde foi? Aonde foi? Aonde dói? O que você quer? Ser curado. O que eu quero? Quero ser transformado. Fala para Jesus aonde dói. Fala para Jesus o que está acontecendo. Não venha somente na igreja. Fala para Jesus, é o meu casamento, é a minha história. Aonde você enterrou o seu casamento, os seus negócios, a sua vida, a sua saúde, aonde você sepultou? Diz, Senhor, estava até aqui ontem, eu estava morrendo nas drogas, acabando com a minha vida no álcool, no adultério. Eu vim aqui apresentar diante do Senhor. Jesus diz, eu posso trazer vida em todas essas áreas da sua história. Eu posso ressuscitar todas essas áreas. Às vezes a gente não caminha para a morte quando a gente envelhece. Às vezes a gente caminha para a morte quando a gente vai deixando de acreditar que é possível, que Deus pode mudar as coisas. Volte a ter esperança. Jesus pode ressuscitar a sua história. Nessa noite, Jesus pode mudar qualquer coisa. Na história da morte de Lázaro, antes de Jesus ressuscitá-lo, ele chega diante de um lugar. Ele diz assim, verso 38 e 39 de João, onde você está aí. Verso 38 e 39. Diz assim: e Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era numa gruta, cuja entrada tinha posto uma. Então Jesus ordenou e disse, o que ele disse? Tirai a pedra. Irmãos, muitas coisas para acontecer milagre na nossa vida vai depender de algumas atitudes, minha e sua. Muitas vezes situações que nós estamos passando, algumas coisas que nós temos em nós são empecilhos para o agir de Deus. Muitas das vezes Jesus, para curar alguém, ele tirava as pessoas. Quando ele foi ressuscitar a menina, ele deixou só a família daquela menina, tirou todo mundo da sala e subiu lá no quarto para ressuscitar ela, porque tinha um ambiente de incredulidade no lugar. Irmão, Jesus é poderoso para fazer qualquer coisa, mas Ele sabe quando tem incredulidade, alguma situação que a gente precisa mudar. Jesus podia tirar aquela pedra sobrenaturalmente. Ele podia levantar, se Ele levantou a Lázaro, Ele levantava a mão, a pedra se movia. Mas Ele deixa eu e você entender
Ele gostava de estar na casa de Lázaro, era amigo de Lázaro, mas ele queria que aquelas pessoas entendessem também que algumas coisas são responsabilidade dela, algumas coisas são responsabilidade minha e sua. Por exemplo, se você está com um problema no seu casamento, infidelidade conjugal, você precisa se livrar do adultério, porque senão não tem como Deus agir na sua história. Você está com um problema lá no seu trabalho, nota fria, coisas desonestas, não tem como Deus atuar. Embora você venha à igreja, nada pode acontecer se você não tirar a pedra. Quem está entendendo? Você tem um ambiente familiar de grosseria, de abuso, nada pode acontecer se você não mudar. Nada pode acontecer. Ele está dizendo, tira a pedra, tira a pedra. Você sabe qual é a pedra que está atrapalhando? Ele está dizendo para mim e para você hoje, tira a pedra. Alguns literalmente, para com a pedra. Vai acabar com a sua saúde, com o seu dinheiro. Para. Aquilo tem acabado com você. Ele está dizendo, tira a pedra. Tem tantos relatos na Bíblia para a gente aprender. A gente às vezes aprendeu errado. A gente tem uma palavra no encontro dos homens, chama amor paternal. Às vezes a gente acha, porque ele é pai, que ele vai dar tudo de mão beijada. Mas ele espera que eu e você tenham alguma responsabilidade. Posso contar com você aí? Cristo pode contar com você tirando a pedra? Pode? Jesus quer agir na sua história. Jesus quer agir na sua história. A última personagem daquele lá de Betânia, falei de Marta, de Simão e de Lázaro. A última personagem, em caminho para o final, é uma mulher chamada Maria. Maria é conhecida como a quebrantada, um exemplo a ser seguido de alguém que era entregue, tinha intimidade com o Senhor. Foi Maria que, quando Jesus entra na casa dela, Marta começa a fazer as coisas e Maria se debruça aos pés de Jesus. Nós lemos aqui, Marta fica brava com ela, fala, Jesus, está vendo que ela não está fazendo nada, quase assim, ela é preguiçosa, Jesus. E Marta era serva, era diaconisa ali, ela cuidava. E Maria aos pés de Jesus. E ao invés de Jesus chamar a atenção de Maria, que não estava ocupada, estava sentada, mas ele inverte e chama a atenção de Marta e diz, Marta, Marta, estás ansiosa, atribulada, correndo de um lado para o outro. Jesus não estava dizendo, o que você está fazendo é errado, Marta. Ele está dizendo, você está muito ansiosa. Preste atenção, às vezes o que você está fazendo, o que a gente está fazendo não está errado. Está com muita correria, muito ativismo, só muito barulho, mas pouca entrega. Maria, ele disse, olha, você está correndo para lá e para cá, mas Maria escolheu a melhor parte, que ela está entregue aos pés dele. Ele disse, e essa parte nunca lhe será tirada. Você pode fazer qualquer coisa na igreja, cantar, tocar, mexer em qualquer lugar. Se for só fazer isso e não entregar para Jesus, de nada vale. Você pode ser a pessoa que mais faz aqui, mas se você não entregar o seu coração para Jesus, de nada vale. Você pode conhecer todos os versículos da palavra, não faltar um culto, estar em todos os lugares, escrever todo dia nas redes sociais de Jesus, mas se você não entregar a sua casa, o seu coração para Jesus, de nada vale. Maria estava entregue aos pés de Jesus. Quando Lázaro está morto e chega Jesus, Marta sai na frente, fala com Jesus. A hora que Maria fica sabendo de Jesus, sabe o que ela faz? Ela vai aos pés de Jesus e fala, Jesus, se o Senhor estivesse aqui. Ela repete o que a irmã dela falou, mas aos pés de Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido. Eu quero convidar você no final dessa mensagem, para você ser casa favorita de Jesus, para você ser o lugar predileto de Jesus. Você não deve só vir à igreja, você não deve só ir na célula, você não deve só fazer alguma coisa na igreja, você não deve só fazer alguma coisa na célula. Você deve entregar o seu coração, a sua história a Jesus. Entregar o coração, entregar a sua vontade ao Senhor. Não dá para você andar com Jesus e continuar com as suas vontades. Não dá para você andar com Jesus e continuar com a mesma história. O Senhor Jesus te chama nessa noite para fazer como fez Simão, a deixar de lado a lepra do pecado e tomar uma posição, porque Ele pode purificar eu e você nessa noite. Ele chama eu e você nessa noite para reavivar a fé, como fez com Marta, e dizer, dá certo, dá tempo, o Senhor Jesus está aqui para ressuscitar a sua história. Ele chama eu e você para, como Lázaro, tirar da morte, tirar daquilo que está finalizado. Jesus pode trazer vida, mas Ele te chama nessa noite, como Maria, para se entregar aos pés dele. Eu quero convidar para você ficar de pé onde você está. Decida entregar para Jesus. Decida se entregar para Jesus. Faça como aquele centurião, quando ele ficou sabendo que Jesus estava no lugar, e ele tinha um criado que estava adoecendo, quase morto, a Bíblia diz. Ele chamou aquele criado de filho, porque para ele, a Bíblia diz, era muito amado, muito caro. Ele disse, para mim aquele criado é muito caro, muito precioso, muito amado. E ele diz, vai lá Jesus, fala, Jesus, vá até na minha casa criar, preciso de uma oração para o meu criado. E Jesus, quando
pensa em ir na casa dele, ele diz: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, e meu cunhado, meu criado, meu filho será curado, será salvo. Faça isso hoje. Reconheça, Senhor Jesus, esse coração aqui, tão falho e pecador. Não é digno que o Senhor more para sempre, que o Senhor faça a casa favorita. Aqui faz tempo que é casa de aflição. Fala para ele: faz tempo que é Betânia, aqui é casa de aflição, a minha história. Faz tempo que eu tenho andado, mas eu quero que seja lugar predileto do Senhor. Eu quero que seja casa favorita, Senhor. Eu quero tirar a pedra hoje, eu quero tirar todos os empecilhos. Eu não quero viver de momento, eu não quero ser religioso, eu não quero falar uma coisa e viver outra. Eu não quero falar, as pessoas me verem na igreja, na foto, mas não está aí na foto do céu. As pessoas não verem meu nome no céu. Eu quero ser alguém transformado. O Senhor Jesus chama hoje você para mudar a sua história. Diz: Deus, essa casa aqui é tua. Deus, meu coração é teu. Eu nasci para ser seu, eu nasci para ser filho. Fala com ele.